Olá, eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui para o canal no mês de janeiro de 2017. Os primeiros livros que chegaram para o canal eu não comprei em janeiro, eu comprei no final de dezembro e me dei de presente de Natal, porque 2016 foi um ano muito bacana para mim, foi um ano bem complicado, mas foi um ano maravilhoso para mim, então eu resolvi me dar alguns livros de presente de Natal. E por isso, eles chegaram ali nos primeiros dias de janeiro. Fiz uma compra na Amazon de 4 livros, que foram os 4 que eu me dei de presentes. E um deles é esse daqui, Matisse, Uma Vida, escrito pela Hilary Sperling. E esse daqui é uma biografia do Henri Matisse, que vai tratar tanto da carreira quanto da vida pessoal do Henri Matisse, que foi um dos grandes nomes da pintura e das artes plásticas do século passado. Ele viveu uma vida muito complicada, entre guerras, precisou se reinventar várias vezes e se tornou um dos grandes nomes da arte no mundo. Essa é uma edição muito bacana, foi publicada pela Cosac Naif e ela tem um caderno de imagens também, então nesse caderno a gente tem algumas obras dele. Acho que as mais famosas são essas duas aqui, que eram aquelas que eu conhecia, mas eu nem sabia que eram dele. Eu comprei esse livro porque eu estou bem interessado em ler um pouco mais sobre arte, em conhecer um pouco mais. Esse não é um livro muito barato, eu peguei ele numa promoção, mas eu não paguei muito barato por ele. Mas como eu estou interessado em arte, estou curioso por isso, eu achei bacana comprar para poder ler um pouquinho sobre ele. Talvez eu leia em 2017, eu estou pretendendo ler uma biografia por ano. Tem aqui essa daqui do Matisse e também tem a do Michelangelo, não sei qual que eu vou ler, mas eu pretendo ler uma delas nesse ano. Talvez, se der tempo. Junto do Matisse, Uma Vida, veio Guerra em Surdina, do Boris Schneiderman. Esse livro, como eu comentei com vocês, é um que está na meta para ler em 2017. Eu comentei sobre ele no vídeo de 10 livros para ler em 2017. Eu comprei esse livro porque ele é um romance de formação e ele vai ser ambientado e ele vai ter relatos a respeito da Segunda Guerra Mundial e também sobre a participação, sobre a campanha brasileira dentro da Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito pelo Boris, e o Boris esteve na guerra, ele lutou na guerra. E o bacana dessa edição, que eu já comentei também, é que as fotografias que estão presentes nela, que fazem parte do material da obra, foram tiradas pelo próprio Boris, o que é super interessante. Então, comprei o livro e em 2017 vai sair a leitura dele. Eu comprei também Aos 7 e aos 40, do João Manzanello Carrascosa, eu já li esse livro. Não tem resenha no canal ainda, eu pretendo falar um pouquinho melhor sobre ele no vídeo de leituras do mês e depois fazer uma resenha. Mas eu comprei porque eu fiquei muito curioso pela obra do Carrascosa depois que eu li Caderno de um Ausente no ano passado. Esse livro também é muito bacana, muito bom. Ele está em uma edição bem diferente da Cosac, uma edição um pouco diferenciada. Ele foi impresso em papel verde, mas ele tem uma divisão na página. Então aqui tem um verdinho um pouco mais escuro e aqui um verdinho mais claro, porque o livro ele é narrado sob 2 perspectivas, então cada uma das perspectivas tem uma parte da página, Então achei bem bacana o projeto gráfico. Não é nem um pouco sustentável esse projeto gráfico, do ponto de vista ambiental. Mas, esteticamente falando, é um livro bonito. E o último livro que eu me dei de presente foi o Brasil, Uma Biografia, que foi escrito pela Lilia Schwartz e a Heloísa Starling. Eu comprei esse livro porque começou um projeto no Papo de Historiadores para ler Brasil, Uma Biografia. Já comecei a ler, inclusive, é uma leitura maravilhosa. Vou falar um pouquinho mais sobre ele no vídeo de leituras do mês, mas está aqui. Eu comprei porque vou participar desse projeto de leitura e também porque vai ser uma ótima revisão de história do Brasil para 2017, já que é meu ano de vestibular, então eu vou poder revisar bastante coisas lendo este livro. É uma edição bem bacana, uma edição gordinha, tem quase 700 páginas. O livro tem bastantes imagens, então ele tem 3 cadernos de imagens aqui, então tem pinturas, fotos, recortes, enfim, muitas coisas, e é bem interessante porque deixa a leitura muito mais enriquecedora. Ele tem uma capa que não é dura, mas ela é de um material um pouco mais resistente, então tá uma edição bem bacana que foi publicada pela Companhia das Letras. Leitura é uma coisa complicada, Eu fui viajar, fui tirar férias e tal,
E aí tinha uma lojinha lá nessa praia onde eu fui, Pântano do Sul, uma praia um pouco mais distante, muito bacana. E nessa lojinha tinha de tudo, né? E desse tudo tinha livros. Então eu fiquei dando uma olhada nos livros e eu comprei Além do Bem e do Mal, do Nietzsche. É dessa edição da Companhia de Bolso. E eu comprei porque eu sou muito curioso dentro da filosofia e o Nietzsche é um dos pensadores que me chama muito a atenção também. Dentre quase todos aqueles que a gente vê na escola e que estuda e que ouve falar em outras matérias ou na internet ou nos jornais, o Nietzsche me deixa muito curioso. E Além do Bem e do Mal, esse livro aqui é considerado uma obra muito importante de toda a produção filosófica e reflexiva que ele fez. Então, por isso que eu comprei. Não sei quando eu vou ler, mas está aqui para um dia ser lido. Enfim, né, a gente sabe, algum dia vai acontecer essa leitura. Aí depois eu fui pra Floripa, e lá em Floripa a gente foi no shopping, e de lá no shopping tinha a livraria Saraiva e a Catarinense. Na Saraiva eu comprei o livro Holding Up the Universe, da Jennifer Niven. E eu comprei esse livro por 2 motivos. O primeiro deles é que eu queria treinar o meu inglês nas férias, então eu comprei para poder ler em inglês e enriquecer vocabulário, ficar um pouco mais em contato com a língua inglesa. E o segundo motivo foi que na Bienal do Livro de São Paulo de 2016, do ano passado, a Companhia das Letras fez um encontro de parceiros e a Jennifer Niven esteve nesse encontro. Apesar de eu não ter conhecido a obra dela naquela época, ter ouvido falar sobre ela, mas não ter lido nenhum livro, não ter nem pegado um autógrafo com ela, eu fiquei bem curioso a respeito dos temas que ela trata, da escrita dela e de todos os fãs que ela conseguiu ter nesse tempo, Os livros dela são muito bem comentados. Por isso, eu encontrei lá na Saraiva o Holding Up the Universe. Por isso, eu comprei para poder fazer a leitura e para conhecer um pouquinho mais da Jennifer Niven. Esse livro já foi publicado no Brasil pelo grupo Companhia das Letras, no selo da editora seguinte. Ele ficou como tradução Juntando os Pedaços, o que é um pouco distante desse título, mas que faz sentido com a obra até. Então, se vocês tiverem interesse em ler em português, já tem tradução também. E na livraria Catarinense eu comprei o Sobre a Leitura, do Marcel Proust. Esse livrinho aqui é bem bacana, apesar de eu não ter lido ele, mas é uma reflexão, ao mesmo tempo que intrínseca, universal, que o Proust faz sobre ler, sobre o hábito da leitura. Ele vai começar falando um pouquinho sobre a experiência dele com livros e a partir daí ele joga algumas reflexões para o leitor. Além dessa reflexão sobre a leitura, tem um depoimento da governanta, da mulher que cuidou do Proust nos seus últimos anos de vida. Ela deu esse depoimento para um jornal e eles encaixaram nessa edição. Eu pretendo ler agora em fevereiro, porque é um livro curtinho e tal, tem 96 páginas, então quando eu ler eu venho falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Eu estava pesquisando um pouquinho do preço dos materiais aqui na minha cidade para fazer a compra deles agora para 2017. Que caro que estão os materiais, inclusive. E numa livraria que eu fui, aqui da minha cidade, eu encontrei esse livro, O Existencialismo é um Humanismo, do Sartre. Eu paguei R$ 9,00 nesse livro. Ele é da Vozes de Bolso, então é uma edição de bolso e tal, mas ele tem folhas amareladas, bem bacaninha a edição. E esse livro aqui, do Sartre, é considerado uma das obras bases para começar a ler e entender um pouquinho mais daquilo que o Sartre escreveu sobre o existencialismo, sobre as reflexões que ele aprofundou a respeito do existencialismo. Eu fiquei bem curioso, eu estou querendo ler também em fevereiro esse livro, então vai estar ali na meta de leitura, mas não sei se eu vou acabar lendo, Ele é um pouco mais complexo e tal, É uma escrita um pouco mais rebuscada, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Nessas minhas pesquisas de preço de material nas livrarias, eu fui na Americanas, e claro, eu passei na seção dos livros, Normalmente nada que está lá me interessa. Mas, eis que surge esse livrinho aqui, O Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman. Ele estava numa promoção, eu paguei R$10 nele. E logo que eu saí da Americanas, eu já li o livro, ele é super rápido para ler e tal. E aí eu acabei comprando nessa ida. Esse aqui é o livro que tem o discurso que o Neil Gaiman deu numa universidade da Filadélfia em 2012. E ele comenta basicamente sobre a carreira que você quer seguir e sobre a importância de fazer aquilo que você gosta acima de tudo. Você trabalhar por amor àquilo que você gosta de fazer. É um livro bem interessante para você que está no ensino médio, para você que está receoso com a profissão que você quer seguir,
se você está em dúvida, porque esse livro ele é bem motivador, ele te dá um panorama bem real a respeito de você escolher uma profissão, do que levar em conta, não pensar apenas no dinheiro, mas sim naquilo que vai te trazer felicidade, vai te trazer segurança tanto emocional quanto econômica, enfim. É um livro bem bacana, super indico a leitura dele para quem está nessa época de decisão da vida, assim, que decidir a vida com 16, 17, 18 anos é bem complicado, mas dá para encontrar bastante coisas para se ler, para ajudar a decidir isso, e esse discurso é uma dessas coisas que é incrível, incrível mesmo. Eu acabei me apropriando de um dos livros dos meus pais, eles são professores, então eles sempre comentavam que tinha um livro aqui em casa que era interessante eu ler, porque eu gostava de educação e tal, mas eu nunca encontrei esse livro aqui, até que meu pai estava mexendo nas coisas dele e ele descobre o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Então eu quero estudar letras, por isso eu acho interessante conhecer um pouquinho sobre a educação. A ideia é ler esse livro em 2017, eu quero ler ele nesse ano. Não sei quando, mas eu pretendo ler ele bem devagarinho, para ter um pouquinho mais de conhecimento e um pouco mais de identificação sobre a teoria da educação, enfim. Não é uma meta para 2017, mas é um livro que, se eu conseguir ler, eu pretendo. Tudo bem? Essa aqui é uma edição bem antiga da editora Paz e Terra, de uma coleção chamada Leitura. Acho que nem deve se vender mais assim nas livrarias. Deve encontrar no sebo, no estante virtual, então é uma edição mais antiga. Bom, e no final do mês a gente teve aquela semana Cosac Naif na Amazon. Eu comprei livros em 2 daqueles dias. Eu comprei no primeiro dia, que era sobre arte, cinema e fotografia. E no quarto dia, que era literatura, eu fiz a compra de três livros, mas ainda não chegaram, então não vou mostrar pra vocês. Bom, nesse primeiro dia eu fiz a compra de O Corpo da Liberdade, do George Colley. Esse aqui é um livro de ensaios e ele vai analisar as obras de alguns pintores renomados, né, dentro da história da arte. Dentre vários nomes, alguns que eu nem conheço que estão aqui, está o nome do Pedro Américo, um pintor brasileiro do período Império, que eu tenho muita curiosidade, que parece que eu só conheço ele, mas que o George Colley vai analisar um pouquinho da obra dele também, então eu fiquei bem curioso. E eu acabei comprando para ler junto com O Maldita Guerra, não lembro o nome do escritor que fala sobre a Guerra do Paraguai. Enfim, vou tentar ler durante essa época que a gente analisa um pouquinho e conhece um pouquinho mais da obra do Pedro Américo. Enfim, não sei quando, mas a ideia é ler junto ali com Maldita Guerra. E eu comprei esse livro aqui que é Ferreira Goulart Conversa com Ariel Jimenez. Ainda bem que eu comprei ele na promoção, eu paguei R$10 nele, porque se eu pagasse o preço de capa eu teria ficado puto da cara, porque esse livro não vale o preço de capa que ele tem. Sério, é um livro super pequeno, com um material ok e tava super caro. Enfim, eu paguei R$10, então valeu a pena. É um livro muito bonito, tá? Ele é um livro bem editado, então ele tem, por exemplo, imagens das obras do Ferreira Goulart, ele tem até uma foto do Goulart aqui, né? Algumas fotos dele. Enfim, é um livro bem bonito e ele vai falar um pouquinho sobre a carreira do Ferreira Goulart, tanto na poesia, né, na literatura, quanto na arte. Ferreira Goulart foi o criador do movimento neoconcreto, então ele é muito importante para os períodos da arte no Brasil. Ele foi um crítico literário, um crítico de arte, enfim, ele tem uma carreira gigantesca dentro da cultura brasileira e peso em obras de análise da literatura brasileira e latino-americana. Ele faleceu no final do ano passado, né? Eu comentei sobre isso na resenha que eu fiz de Poema Sujo. E a partir da leitura de Poema Sujo eu fiquei muito curioso pela vida do Ferreira Goulart. Portanto, eu comprei esse livrinho para poder ler um pouquinho sobre as reflexões que ele fez aqui, sobre a arte, sobre a vida, enfim. Vale bastante a pena, eu acredito, vale bastante a pena. E é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de Book Haul de janeiro de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado por algum dos títulos que eu mostrei nesse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de me deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!